Como nós já falamos antes, para que deva ocorrer a provisão, um dos elementos é que a empresa, ou seus assessores externos, jurídicos, tenham capacidade de fazer uma estimativa adequada do valor a ser desembolsado pela empresa no futuro se ocorrer a perda do processo. É bem comum se perguntar, mas como é que eu consigo fazer uma estimativa? É tão difícil, a jurisprudência no Brasil varia tanto, os números podem variar muito. Vejam, aqui é algo muito importante, pessoal. É sempre uma estimativa. Portanto, é sabido, isso está escrito no CPC 25, que não há certeza quanto ao valor. Quando nós estamos tratando de provisões, nós estamos tratando naturalmente de alguma margem de erro. Não há problema quanto a isso. O que é fundamental é que se faça a melhor estimativa possível. Esse conceito de melhor estimativa possível pode variar muito. Quando nós estamos tratando de valores mais elevados, de empresas maiores, é muito comum que hoje em dia já se use táticas bastante complexas, né? Um uso pesado muitas vezes de estatística, de econometria, e isso é muito interessante e pode ser necessário e provavelmente no futuro vai ser cada vez mais necessário, já que estamos nesse mundo de abundância de dados. Mas, pensando em algo mais simples, como é que eu consigo fazer uma estimativa? Muitas vezes do básico que nós conhecemos no dia a dia do advogado, olhando a jurisprudência, olhando algo que é muito importante, o histórico dos casos passados, aquilo que muitas vezes é o mais sólido, né, especialmente em processos repetitivos. Vamos imaginar, por exemplo, processos de consumidor que se repetem, ou, por exemplo, ações trabalhistas em que se repetem com alguma frequência. Um grande indicativo, um ótimo indicativo para eu fazer uma estimativa segura é olhar o passado e ver, na média, quanto que a empresa vem gastando para casos semelhantes. É evidente que eu tenho que olhar casos semelhantes, né? E também eu tenho que olhar o passado sempre que eu imaginar que o passado seja um bom exemplo, tenha uma boa capacidade de prever o futuro. Evidentemente, se houve uma mudança legislativa, usando aqui um exemplo, como nós sabemos que teve recentemente uma reforma trabalhista. Bom, se houve uma mudança legislativa, pode ser que o passado não seja o melhor exemplo, não seja a melhor base para tentarmos acertar o futuro. Mas, ainda assim, como uma regra geral, olhar a jurisprudência, olhar os casos do passado e sempre que possível, no caso de empresas de maior volume, de maiores valores envolvidos, se utilizar de táticas estatísticas, normalmente é a melhor maneira de fazer a estimativa. E aqui uma advertência. O critério que o CPC 25 orienta para tentar definir o valor é a melhor estimativa possível, como se eu fosse liquidar a obrigação hoje. Então imagina que tem um processo judicial em andamento, né? Eu fiz lá uma estimativa e eu acredito que se eu for liquidar a obrigação hoje, se eu fosse pagar esse processo hoje, eu gastaria, por exemplo, R$10.000. Este é o valor da melhor estimativa possível, que seria este critério, portanto, do valor que eu imagino que eu utilizaria, que a empresa utilizaria para quitar a obrigação na data de hoje. Mas lembrando, sempre será uma estimativa.